Eu quero deixar bem claro para os proprietários do PlayStation 5 que eu não tenho nada contra vocês. Absolutamente nada. Eu entendo a dor que vocês estão sentindo, entendo a raiva, o desgosto, a decepção, entendo tudo isso. Mas eu não encontrei outro termo para definir o que a Sony fez com vocês. Então, lá vai. A Sony fez todo mundo que tem o PlayStation 5 hoje de trouxa. Assinou atestado de, olha, vocês são verdadeiros otários. Porque essa apresentação do PlayStation 5 Pro, ela foi... eu não tenho palavras. E isso porque eu avisei que isso iria acontecer. Eu avisei que todo mundo ia ficar muito bravo com tudo que a Sony apresentou. Eu avisei que todo mundo ia ficar furioso com o fato da Sony comprovadamente assumir que prometeu muita coisa e não cumpriu. E eu entendo que é sobre isso que a gente tem que conversar nesse momento. Sobre as falsas promessas da Sony, sobre as mentiras que foram contadas no PlayStation 5. Aliás, eu gravei uma série especial de vídeos que vai sair no targethd.net sobre essas mentiras. Tem artigo escrito no blog sobre isso e esse artigo virou um vídeo. Então tá na hora da gente conversar a sério sobre todas essas falsas promessas, essas meias verdades e até mentiras que o PlayStation 5 entregou pra gente e que o PlayStation 5 Pro confirmou de forma até cretina. É um nível de cretinice que a Sony aplicou para todo mundo que eu mal consigo acreditar em tudo o que eu testemunhei nessa semana. Eu sou Eduardo Moreira e você está no targethd.net, um blog especializado nos principais temas de tecnologia do Brasil e do mundo. Se você gostar do que vai ver nesse vídeo, se inscreva nesse canal, dê o like para o YouTube perceber que esse conteúdo foi relevante para você e pode ser relevante para outras pessoas. Clique na sineta para receber as notificações de novos vídeos e compartilhe esse conteúdo com parentes e amigos que curtem o mundo da tecnologia e que estão pensando em processar a Sony por causa do PlayStation 5 Pro. Antes de mais nada, esse produto não é horroroso, tá? O PlayStation 5 Pro, olhando apenas e tão somente como produto de tecnologia, ele é um baita dispositivo. Ele é prova material de que a tecnologia está evoluindo. Utiliza recursos de inteligência artificial, trabalha esses recursos de IA com um hardware mais potente, e aí a gente precisa pensar que é necessário sim ter um hardware mais potente para entregar tudo aquilo que a Sony deveria ter entregue no PlayStation 5 e não entregou, e que agora deve entregar no console de intergeração. E a Sony mesmo admitiu que a maioria dos jogadores não está preocupada com qualidade de imagem, mas sim em fluidez e performance, tanto que 75% dos jogadores se valem do modo de desempenho e não do modo de qualidade gráfica, já que a Sony, para poder tentar remediar todo esse problema criado no PlayStation 5, adicionou os dois modos para poder dar liberdade para o jogador entre ter uma melhor qualidade de imagem e uma queda de FPS, ou uma maior quantidade de FPS com uma queda de qualidade de imagem. A Sony promete resolver tudo isso agora no PlayStation 5 Pro. Então, eu acho que o PlayStation 5 Pro em si, ele não deve ser massacrado por ser um produto de tecnologia avançado. Eu jamais faria depoimentos ou levantaria bravatas, e eu não sei se parte da audiência vai entender o que é bravata, sobre um produto que é top de linha. Só que é o tal negócio. A Sony poderia ter lançado esse produto agora e não ter lançado o PlayStation 5. Mais do que isso, a Sony não precisava ter dito que o PlayStation 5 fazia tanto quanto não fazia. Então, a gente agora tem esse dilema ético da própria Sony. Por quê? A Sony prometeu, ou deu a entender, porque depois eles voltaram atrás, que o PlayStation 5 poderia rodar jogos em 8K, quando na verdade apenas um jogo desse console entrega essa resolução. E esse jogo poderia ter lançado lá no PlayStation 3, que não faria diferença alguma. Os jogos nunca rodaram em 4K 120 frames por segundo. E mesmo a 60 frames, muitos títulos sofreram para entregar essa taxa de atualização. Então foram tantas promessas vendidas e não cumpridas que isso criou realmente uma quebra de vínculo de confiança dos jogadores com a própria Sony. Tem gente muito brava com a Sony por causa do PlayStation 5, porque foram 4 anos de um completo absoluto nada de diferenciais técnicos
e até mesmo de diferenciais práticos em relação ao PlayStation 4. De verdade, a gente não precisava de uma nova geração, porque a maioria dos títulos que foram lançados no PlayStation 5 chegaram para o PlayStation 4, e os poucos exclusivos que desembarcaram no PS5 não entregaram aquilo que a Sony prometeu. Não entregaram desempenho, não entregaram Ray Tracing, não entregaram gráficos avançados. Então tudo isso acumulou aquela má água dentro dos jogadores do PlayStation 5, que agora se reverte em raiva, se reverte em reclamações, se reverte em críticas ao PlayStation 5 Pro, que como produto, em condições normais de temperatura e pressão, não seria criticado. E para completar essa cereja do bolo, esse bolo metafórico de coliformes fecais, a Sony tem a coragem de lançar esse console cobrando $700. $700 na versão digital. Ou seja, aquelas pessoas que compraram os jogos em mídia física é essa que tanto Sony quanto Microsoft está querendo acabar, essas pessoas vão ter que pagar mais para ter a unidade de Blu-ray para acoplar ao console de videogames, tal e como a Sony fez quando lançou o PlayStation 5 Slim. Ou seja, a Sony não está tendo dó nem piedade das pessoas que decidiram investir a mais para ter o seu console de videogames. E detalhe, eu tô sabendo que até mesmo a base para poder colocar o console na vertical, isso vai ser cobrado à parte. Porque no PlayStation 5 Slim, a Sony chamou de base pedaços de acrílico transparente, que eram uns pedaços de plástico porcaria, que eu também critiquei na época, que, Deus do céu, a Sony, que acredita que é a Apple lá no Japão, chama de base aquilo que eu chamo de 2 ou 3 pedaços de plástico. Sem falar que a Sony decidiu anunciar as características técnicas do PlayStation 5 Pro na mesma semana que ela tem que encarar, ou dentro de uma janela de 10 dias, sei lá, que ela tem que encarar o fiasco que foi o Concorde, que, na minha modesta opinião, é o maior fracasso da história da Sony, porque é um jogo que ninguém quis jogar, 697 jogadores na Steam, é um fracasso comercial gigantesco, cobrando $40 por um tipo de jogo que a maioria dos jogadores hoje tem de graça. E eu já gravei um vídeo também falando que a gente está cansado de jogo como serviço, e eu vou apresentar os meus argumentos no futuro sobre esse aspecto. Então, a Sony fez de tudo para o anúncio do PlayStation 5 Pro não dar certo. A Sony fez de tudo para que a gente viesse aqui para criticar todas as decisões tomadas, porque não é possível que a Sony realmente acredita que a autoestima, e só pode ser autoestima elevada, por parte dos executivos da Sony, com certeza. Porque não é possível que a Sony acredita que os jogadores, com tudo isso que aconteceu nas últimas semanas e ao longo de 4 anos, porque seria muito cômodo para mim dizer que tudo que está dando errado na Sony aconteceu nos últimos 10 dias. Não. Todo esse acúmulo de descrédito em relação ao PlayStation 5 aconteceu ao longo de 4 anos. E eu entendo que esse console saiu no timing errado. Entendo perfeitamente que tanto Sony quanto Microsoft sofreram dos efeitos da crise sanitária global de 2020 e tiveram uma baita falta de sorte em lançar esses produtos em um período em que a gente teve escassez de chips, uma maior demanda por essas novidades tecnológicas, porque boa parte dos usuários estavam buscando essas alternativas, até mesmo para entretenimento doméstico, e que toda essa complexidade deixou essa geração de videogames mais complexa junto ao mercado. Agora, essa ideia de contar falsas promessas de um hipotético potencial do console, para depois a gente constatar, nós, gamers, constatarmos que a Sony não entregou nem a metade do que prometeu, é literalmente jogar uma geração inteira de console de videogames na lata do lixo. Essa crise que nós estamos testemunhando no mundo dos videogames, onde as desenvolvedoras, os fabricantes, está todo mundo com pires na mão, em um mercado que é mais lucrativo que o mercado dos cinemas, que também está em crise porque trocou os pés pelas mãos, toda essa crise ela foi patrocinada, idealizada e executada por Sony, por Microsoft, pelos desenvolvedores de jogos, por todos os envolvidos.
eu começo a pensar que quem desenvolve jogos de videogames é refém de Sony e Microsoft, porque não conseguem avançar nos aspectos técnicos, e aí a gente tem que olhar para o lado dos PCs, e certa tá a Microsoft em querer com que os PCs sejam transformados em plataformas de games, não que não fossem, mas agora a Microsoft está querendo capitalizar em cima disso, porque melhor relação custo-benefício do Game Pass é a versão do PC do Game Pass. Dito tudo isso, toda essa crise no mundo dos videogames tem sim a mãozinha da Sony, que acredita que a Apple, acredita que o jogador vai pagar o que for para os seus consoles, acredita que pode entregar algo meia boca e que vai convencer usuários que são exigentes, têm alto poder aquisitivo, se bem que tem muito gamer que não tem grana para comprar os consoles e que entende muito de videogames, até mais do que a galera que tem grana, mas que não tem condição de comprar os produtos. E isso se torna impossível quando você tem um console que custa $700. A Sony vai ter que rever esse plano, porque se não rever preço, não rever condições para que os usuários possam adquirir o PlayStation 5 Pro, teve produtor de conteúdo que sugeriu que a Sony deveria oferecer um plano de troca para poder amortizar parte desse valor para quem está interessado no PlayStation 5 Pro, e que seria sim uma forma de pedir desculpas para os gamers, mostrando claramente, olha, nós falhamos, nós erramos no nosso plano, nós admitimos que mentimos para você e queremos recompensar apresentando ou entregando aquilo que a gente deveria ter entregue 4 anos atrás, mas oferecendo uma vantagem para quem investiu o dinheiro na gente. E ainda assim a Sony teria uma certa vantagem competitiva no mercado, não só em volume de vendas, mas também nessa recuperação de crédito, de imagem em relação ao jogador. Só que, como a Sony não é a Microsoft, porque a Microsoft literalmente defeca dinheiro para poder adquirir tantas desenvolvedoras e não depender exclusivamente do Xbox. Tanto que a Microsoft cogitou em acabar com o projeto Xbox e está se preparando para colocar o Xbox em qualquer lugar, no computador, na Smart TV, nos Amazon Fire Stick da vida. Então a Microsoft não depende do console tanto quanto a Sony depende. A Sony, que é uma empresa muito menor que a Microsoft, depende da venda do PlayStation para poder manter o PlayStation no ar. Dito isso, a Sony precisa pedir desculpas para os jogadores e para os proprietários do PlayStation 5, porque ela literalmente chamou todo mundo de trouxa e otário quando apresentou o PlayStation 5 Pro. Eu avisei que seria assim. Eu avisei tanto em vídeo quanto nos textos pro blog. Tentei alertar quem ainda estava com o PS5 nas mãos de que isso aconteceria. E acho que os gamers vão ficar com o PS5. E quem saiu ganhando com tudo isso foi quem ficou com o PlayStation 4 e o PlayStation 4 Pro em casa, porque tem 95% dos jogos rodando muito bem no seu console, inclusive os jogos que foram lançados para o PS5. A esmagadora maioria caiu para o PS4, a margem é de 95%, e os 5% de jogos exclusivos do PlayStation 5 não estão rodando tão bem quanto poderiam, ou não entregam tudo aquilo que a Sony prometeu. E lá no fim da sala, lá no fundo, tá lá a Nintendo gargalhando com tudo o que está acontecendo. A Nintendo, que manteve o Nintendo Switch no mercado durante muito tempo, só agora a gente vai ter o Nintendo Switch 2, e com mídia proprietária, porque a Nintendo continua utilizando cartuchos, com um console que não é tão barato assim. Aqui no Brasil, o Nintendo Switch, o Switch Lite, ele até que tá mais acessível, mas o Switch OLED, que é o creme de la creme, tá custando caro. Os jogos do Nintendo Switch são caros. A Nintendo tem uma restrição enorme em relação às suas propriedades intelectuais, principalmente os jogos mais antigos. E a Nintendo, brincando, tem no Nintendo Switch um dos seus consoles de videogames mais vendidos e um dos consoles mais vendidos da história. Brincando, a Nintendo venceu na atual geração de consoles, ou na geração passada que suplantou a geração atual. É de se pensar, é de se refletir, e espero que esse vídeo ajude nessa reflexão que os jogadores da Sony, os jogadores do PlayStation 5 vão ter que fazer. E eu tenho certeza que, pela raiva que essa galera tá passando,
Olha, tem que ter muita boa vontade para investir dinheiro no PlayStation 5 Pro. É claro que as coisas podem mudar no futuro, mas nesse primeiro momento a Sony não vai ter muita capitalização, não vai poder capitalizar muito em cima do seu novo console, por melhor que ele seja.